Paz do Senhor a todos, aqui é a irmã Sandra, do Distrito Nils Taranger, nossa pastora Gedeon Caroli, e estou passando para deixar uma pequena reflexão, sobre a nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição bíblica fala sobre o despertamento espiritual, um milagre, lição número 2. E com certeza é um tema muito bem escolhido, porque fala sobre despertamento e veio a calhar para este momento que nós estamos vivendo, um momento oportuno, para falarmos sobre despertamento, porque estamos vivendo um momento de despertamento, a igreja está vivendo. E aqui em Romanos, no capítulo 13 e no versículo 11, nosso texto áureo, ele fala que: "E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertamento, despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." É verdade, Sabemos que realmente estamos vivendo um momento de despertamento espiritual, E que possamos estar acordados, despertar para este momento, porque com certeza a nossa salvação ela está cada dia mais próxima, O dia se aproxima. E aqui em Esdras, que é onde tem a nossa passagem bíblica, fala sobre um rei que foi despertado. Deus despertou a vida de Ciro, para que ele cumprisse uma missão naquele momento, E Ciro sai pelo seu reino lá e faz um pregão por todo o reino, anuncia, E ali outros homens também são despertados naquele momento, porque Deus encarregou Ciro de uma missão, E com a atitude de Ciro naquele momento, atitude de obediência e de se posicionar, Deus despertou os chefes, os sacerdotes daquele lugar, daquele tempo, para ajudar com as riquezas, com ouro, com prata, com tudo que era necessário para aquele momento, para que fosse edificada a casa do Senhor, para que naquele momento, os judeus pudessem retornar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Foi muito importante, a atitude de Ciro naquele momento, e foi necessário um despertamento da parte de Deus, porque o despertamento ele vem da parte de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos nos levantar, nós precisamos agir, acordar, que muitas vezes estamos ali como aquele povo. O povo estava acomodado, mas naquele momento eles precisaram agir, ter atitude. E nós sabemos que não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos despertar. Nós pedimos tanto para Deus o avivamento, pedimos tanto que Deus venha nos despertar, que Deus venha trazer um grande avivamento para a sua igreja. Como nós oramos e como nós clamamos por isso, E quando de repente vem um momento oportuno, um momento de despertar, um momento de nós estarmos clamando, orando, porque aqui na nossa leitura diária ela fala que nós precisamos despertar para a oração, que nós precisamos despertar para o louvor, nós precisamos despertar para aprender a palavra de Deus, buscar conhecimento, buscar aprender mais da palavra de Deus. Precisamos despertar o dom que há em nós e assim por diante, despertar para a peleja, porque a época é tempo de peleja. Nós precisamos estar acordados, precisamos estar despertados. E então nós pedimos tanto por isso, E quando realmente chega o momento, às vezes nós continuamos na indiferença, continuamos adormecidos, continuamos acomodados, espiritualmente falando, Deus, ele despertou Daniel, como a gente sabe, na primeira lição foi falado muito sobre Daniel, e Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do povo, e Daniel orava 3 vezes ao dia, estava ali, ninguém pedia para Daniel vai orar, Daniel clama, Daniel ora pelo povo, o povo precisa, é momento. Não, ninguém precisava estar falando isso. Deus despertou a vida de Daniel, para que Daniel estivesse ali orando, intercedendo, clamando, e Daniel buscou
a presença de Deus. Daniel teve uma vida, né, consagrada na presença do Senhor. E Deus busca homens assim, né? É momento de despertamento espiritual, onde Deus busca homens e mulheres, pessoas dispostas, né, a estar na presença de Deus e a buscar este avivamento, a buscar esse despertamento espiritual. Aqui a Bíblia nos fala, né, que Deus, ele então despertou a vida de Ciro. Ciro proclamou um édito, uma ordem, né, uma ordem de autoridade superior, que se divulga através de editais. Então ali Ciro vai e proclama um édito, né, autorizando que os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificar a casa do Senhor. Começa assim então uma grande restauração nacional do povo israelita. Então essa era a finalidade naquele momento do despertamento, né, na vida de Ciro. Era reedificar a casa de Deus, era que o povo, né, retornasse a Jerusalém. Nós sabemos que quando tem um despertamento da parte de Deus, sempre tem uma finalidade, né? Sempre existe uma finalidade para o momento que está acontecendo. A restauração espiritual do povo de Deus, porque aquele povo aprendeu uma grande lição. Eles aprenderam que através do sofrimento que eles haviam passado, né, através de tudo que eles estavam enfrentando, tudo aquilo ali resultou o quê? Num despertamento espiritual, numa restauração espiritual para a vida deles. Nós sabemos que nem sempre isso acontece, porque o homem, ele é livre, o homem tem um livre arbítrio, e às vezes, né, nós passamos por momentos que deveria acontecer para um progresso espiritual, né? Mas muitas vezes, como eu falei, nós continuamos na comodidade, mas nós temos o livre arbítrio de querer buscar a presença de Deus no momento que é necessário, de querer estar né, buscando intimidade com o Senhor, estar orando, estar cantando, estar aprendendo mais de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. É nós que temos essa escolha, né, de querer ou não buscar a presença do Senhor. O Espírito Santo, ele está sempre nos orientando. O Espírito Santo, ele está sempre ali nos mostrando, né, que é o momento de buscar, que é momento de arrependimento, que é momento, né, de nós confessarmos nossos pecados, de nós estarmos voltados para Cristo. Mas cabe ao homem reconhecer e cabe ao homem, né, despertar. Deus está sempre pronto para despertar o seu povo e renovar a sua fé. De geração em geração, Deus vem renovando a sua igreja, Deus vem renovando através de despertamentos espirituais. Deus cria ambiente de fé, ambiente de oração, né? Deus desperta a sua igreja, Deus cria o ambiente, mas cabe ao homem, né, se colocar, cabe ao homem querer, então, buscar estar na presença do Senhor. O despertamento, ele sempre nasce na oração. A oração não pode parar. No Antigo Testamento fala que o fogo do altar não pode se apagar, né? Não pode deixar apagar, não pode, o fogo, né, não se apagará. De geração em geração, esse incenso, essa oração, ela tem que ser contínua, esse despertamento. Deus quer que a chama do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas isso só é possível através da oração. Eu falei muito essa semana sobre oração, semana passada, né? O quanto é importante nós estarmos em oração, em constante oração, porque a oração é o nosso vínculo com Deus, né? Nós precisamos estar falando diariamente com o Pai. O culto, né, ali foi restabelecido em Jerusalém. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós obedecemos a Deus, né, as coisas elas começam a acontecer. Porque o despertamento, ele torna o homem obediente. O despertamento, ele faz nós entendermos muitas coisas e faz com que nós venhamos a obedecer. E às vezes é muito difícil, né, essa palavrinha obediência, né?
Como é difícil, mas aqui fala que o culto ele foi restabelecido e foi exatamente aquele que a lei de Deus determinou, né? Principalmente hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo um avivamento e que a obediência ela tem que andar junto. E como nós vemos por aí, né, a dificuldade na obediência. A dificuldade, hoje nós sabemos que a igreja está vivendo um momento complicado, um momento onde nós precisamos cumprir leis, regras e obedecer os nossos líderes, a nossa liderança, tanto liderança, né, do governo quanto a nossa liderança espiritual, né, nossos pastores e líderes, e é necessário a obediência, né? No momento que a gente começa a perceber que nós estamos aqui trilhando um caminho que não é o caminho da obediência, nós precisamos parar, refletir sobre a obediência, porque o despertamento ele traz a obediência na vida do cristão. Depois que houve despertamento, né, no retorno do exílio da Babilônia, não houve misturas de cultos pagãos, e ali eles seguiram os princípios bíblicos. Nós precisamos ter princípios bíblicos, nós precisamos ter caráter, ética cristã, princípios bíblicos, tudo isso é necessário na vida cristã, né? Dentro do despertamento espiritual, quando nós enfrentamos um momento que nos traz esse despertamento, nós refletimos tudo isso e nós conseguimos então entender, né, o quanto é importante seguirmos os princípios bíblicos e estarmos dentro, né, da palavra de Deus. Somente a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas. Não existe avivamento sem oração, como eu falei há pouco, né? Uma nação que ora, ela atinge o despertamento que gera milagres. Uma nação que ora, né, ela consegue alcançar grandes milagres, grandes milagres. Aqui eu peguei uma passagem que fala sobre Jeosafá, que Jeosafá, ele sentiu muito medo, né, dos seus inimigos ali, quando havia uma grande multidão de Edom vindo sobre ele, para destruir, para acabar com a vida dele. E Jeosafá, então, ele busca socorro, né, em Deus, ele busca na oração. Ali houve um despertamento na vida de Jeosafá, porque ali ele clamou ao Senhor, ele invocou e ele convocou um jejum nacional, né? Houve um despertamento, Deus despertou a vida de Jeosafá naquele momento e ele conseguiu influenciar aquelas pessoas para que houvesse um jejum nacional. E ali ele faz um jejum, ele convoca o povo para um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo, né, se volta para Cristo, todo o povo decide congregar naquele momento para rogar por socorro a Deus. E vieram pessoas de muitos lugares, de todas as cidades de Judá. As pessoas, elas se deslocavam ali para aquele lugar para orar, para invocar a Deus e para fazer aquele jejum nacional. Se algum mal, né, ele vem contra nós sabemos que é só Deus que pode solucionar. E o interessante é que ele faz uma oração a Deus, né? E ele fala: se algum mal nos vier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante de ti e clamaremos, e tu nos ouvirás. Então ele teve um despertamento muito grande naquele momento. E ele disse que não existia mal nenhum, né? Que se algum mal viesse, né, alguma peste, alguma fome, alguma coisa, nós nos apresentaremos diante de ti, né? E invocaremos ao Senhor. E o Senhor responde para ele, né? O Senhor fala que não temais, pois a peleja, ela não é vossa, mas de Deus. E nós todos conhecemos esta história que Deus pelejou pela vida deles naquele momento, né? Todos os levitas adoraram ao Senhor naquele momento, cantaram em alta voz e no dia seguinte foram à frente da batalha cantando louvores ao Senhor, e Deus deu vitória, que o exército inimigo se mataram entre eles e eles não precisaram pelejar naquele momento.
por tudo isso porque houve um despertamento de jejum, de oração, de busca daquele povo naquele momento, para que a vitória acontecesse, para que o milagre chegasse até a vida deles. E nesse momento em que nós estamos vivendo, momento de pandemia, momento, onde nós sabemos que é um despertamento para a igreja, para a nação brasileira, e não só brasileira, mas da humanidade inteira, porque atingiu a humanidade inteira, Nós sabemos que é um momento de despertamento espiritual, Aqui para este povo, para Josafá, Deus deu estratégias no momento que eles se colocaram, no momento que eles assumiram e se posicionaram diante do Senhor, numa busca constante de oração, de jejum, e não deixaram o comodismo de lado e levantaram e tomaram aquela atitude, O povo tomou uma atitude de se reunir e de clamar ao Senhor. Nós sabemos que até mesmo esse momento não tem permitido que nós venhamos a nos reunir, mas que nós podemos tomar uma atitude de despertamento, de busca na presença do Senhor dentro das nossas casas, orando, clamando, chorando e pedindo que Deus venha salvar essa nação. E Deus com certeza entrará com providência nas nossas vidas, porque é um momento de despertamento espiritual, onde muitos continuam dormindo, onde muitos não têm despertado. Mas o Senhor quer nos despertar do sono profundo, onde muitas vezes nós estamos vendo como aconteceu esses dias, essa ventania que veio, e todos nós nos acordamos com aquele vento. E eu creio que muitos cristãos oraram e clamaram e choraram. Então nós despertamos do sono naquele momento do vento, Estávamos dormindo, não falando espiritualmente, agora estávamos dormindo, em nossas camas. Mas nós nos despertamos porque ouvimos o barulho do vento. E quando nós ouvimos o barulho do vento, nós nos preocupamos e nós oramos pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelas nossas famílias que estavam enfrentando aquele momento, aquela ventania naquele momento. Então, trazendo para a nossa vida espiritual neste momento, o Senhor quer que nós venhamos a despertar, acordar do sono que nós estamos dormindo muitas vezes e venhamos a orar, clamar, chorar, cantar. Este é o momento, Este é o momento de nós clamarmos pelas nossas famílias, pelas os nossos amigos, as pessoas que estão tantos aí sofrendo, E que venhamos ter esse despertamento espiritual nas nossas vidas, de querer buscar a presença do Senhor, de querer aprender a meditar na sua palavra, Aqui essa lição está muito boa, está muito interessante, irmãos. Quem sabe eu não pude aqui explanar toda a lição e trouxe com muita humildade algo, Mas que é algo que venha nos edificar nesse dia de hoje e que precisamos estar acordados, Quem sabe nesse dia de hoje você ainda não leu a Bíblia. Quem sabe nesse dia de hoje você ainda não fez uma oração. Quem sabe nesse dia de hoje você ainda não cantou um louvor a Deus. E o momento é oportuno, é momento de despertamento espiritual e para que nós possamos atingir o milagre. O milagre acontece quando estamos acordados, despertados e buscando a presença de Deus incansavelmente. Não é hora de dormir. Não é mais hora de dormir, a salvação está próxima e é tempo de despertamento espiritual. Medite na palavra do Senhor, ore, cante louvores, nesse momento que é tão importante, que é tão necessário. A nação precisa estar acordada nesse momento, como este rei despertou a muitos ali. Esse rei foi despertado por Deus. E através da vida dele, ele despertou as outras pessoas. Através da tua vida, se você estiver despertado na presença do Senhor, você pode atingir aqueles que estão ao teu redor. Você pode atingir a tua casa, a tua família, os teus irmãos e os teus amigos. E Deus vai operar grandes milagres ao nosso redor em um tempo de despertamento espiritual. E depois disso eu tenho certeza que o avivamento ele está chegando
muito forte nas nossas vidas, vamos ser impactados pela presença de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.